Quais são os 7 seres mais poderosos, mais difíceis que o Aragorn já enfrentou? Pois é, indo direto ao ponto, o número 7 dessa lista são os Uruk-hai de Isengard. E ele é o único da nossa lista que funciona um pouco diferente dos outros. Isso porque ele não é um inimigo isolado que o Aragorn enfrentou, e sim vários. E justamente por isso que tem essa dificuldade. Vale a pena a gente lembrar que os Uruk-hais não são orcs comuns. O Saruman criou eles para ser uma raça implacável. Eles são maiores, têm o corpo mais reto e não têm medo do sol. Lá na Batalha do Abismo de Hel, no livro das Duas Torres, a gente consegue ver isso bem claramente. Isso porque era um exército de Uruk-hais marchando contra eles. E assim, é óbvio que o Aragorn não lutou contra eles sozinho. Ele combatia os Uruks e o restante do exército junto com Elmer, o Legolas, o Gimli e todos os guerreiros de Rohan. Porém, presta atenção no papel que o Aragorn teve nessa luta. Ele estava ali quase como a espinha dorsal daquela defesa, e tem um momento no livro, quando o inimigo está prestes a arrombar a porta do Abismo de Hel, que o Aragorn e o Elmer descem por uma pequena porta secreta na lateral. Então o Elmer saca a espada dele e o Aragorn saca Andúril, e os dois vão para o lado de fora da muralha sozinhos, no meio de vários inimigos, gritando Andúril pelos Dúnedain, e varrendo os orcs das portas em um golpe de fúria deles. Então assim, é de se que aquele momento que estavam os dois sozinhos contra aquele exército deve ter exigido muito do Aragorn. E assim, eu sei que ele também lutou contra os Uruk no momento em que a sociedade se separa, porém eu coloquei aqui do Abismo de Hel porque eu imagino que esse momento tenha sido mais difícil, mais exigindo uma resistência maior dele do que o momento em que eles se separam. Um Uruk-hai sozinho já é forte pra caramba, mas assim, lutar de forma ininterrupta contra vários deles na escuridão, na chuva, isso aí é outra história, e o Aragorn conseguiu segurar essa base da defesa ali. E na minha opinião, vale a pena a gente lembrar isso, que é só a minha opinião, isso deve ter sido uma das coisas que mais exigiu fisicamente do Aragorn. E fica até o final do vídeo, porque eu vou provar que essa luta foi exaustiva para ele lá contra o inimigo número 1 dessa lista. Mas agora, o número 6 é o capitão do Porto de Umbar. E aqui a gente tem um Aragorn antes dos filmes. Ele já era um guerreiro de respeito muito antes da Guerra do Anel. Isso porque quando o Aragorn era mais jovem, ele passou alguns anos servindo disfarçado com outro nome em reinos de quem não faziam ideia de quem ele era. Em Gondor mesmo, ele serviu o regente Ectelion II, o pai do Denethor, sob o nome de Thorongil, que quer dizer algo como a Águia da Estrela ou alguma coisa assim. E ninguém ali sabia que aquele capitão estrangeiro tão habilidoso era o herdeiro perdido de Isildur. Mas o que ele faz como Thorongil? Ele convence o regente a deixar ele atacar Umbar, o ninho dos corsários lá no sul. E isso foi no ano 2980 da Terceira Era. Ele junta uma frota pequena, chega de surpresa no meio da noite e bota fogo em uma boa parte dos navios dos corsários antes deles conseguirem reagir. Porém, justamente nesse momento, no meio desses navios em chamas, em cima do cais, o Aragorn enfrenta uma luta mano a mano, o capitão do porto. Ele que era o maior campeão de guerra dos corsários, e ele derruba ele em um duelo de espada. Depois recolhe a frota dele e some na noite com pouquíssima perda. Então vamos pensar um pouco no tamanho que foi isso. O herdeiro de Isildur, ainda jovem e escondido atrás de um nome falso, entrou em uma toca de piratas que era temido pra caramba no sul, e venceu o melhor espadachim deles em uma luta mano a mano. E aqui ele ganhou na pura espada, sem profecia, sem exército de mortos ajudando. Foi só o Aragorn jovem contra o campeão dos inimigos dele. E isso é uma das coisas que, na minha opinião, mostra que o Aragorn é muito mais do que só profecia, porém a gente não conseguiu ver isso nos filmes, afinal de contas isso aconteceu bem antes. Mas agora, indo para o número 5 da nossa lista, chegamos no chefe orc da Câmara de Mazarbul. E assim, se você só assistiu os filmes, você acha que conhece aquela cena, porém no livro é um pouco diferente. Lá dentro de Moria, na Câmara de Mazarbul, a sociedade está encurralada, os orcs conseguiram arrombar a porta, e quem entra na frente não é um troll das cavernas como acontece no filme, e sim o chefe orc. O Tolkien descreve ele lá na Sociedade do Anel, no capítulo A Ponte de Khazad-dûm, falando que ele tem quase o tamanho de um homem coberto de uma cota de malha negra da cabeça aos pés. Ele tem uma cara larga e escura e olhos como brasa, uma lança enorme na mão.
E ele é um orc bem rápido, ele bate na espada do Boromir com o escudo e acaba derrubando o Boromir no chão. Então o Aragorn tenta atacar ele, porém ele conseguiu desviar, e ele vai direto pro Frodo. Com a lança dele, ele acerta o Frodo no lado direito e crava ele contra a parede. Por um segundo ali, todo mundo pensou que o Portador do Anel tinha acabado de morrer. Mas como a gente sabe, o que salva o Frodo ali é a cota de Mithril, que estava escondido embaixo da roupa dele. Coisa que naquela hora ninguém ali ainda sabia. Então o Sam grita e corta a haste da lança, e nesse momento o Aragorn faz o que ele faz de melhor, ele vai pra cima do orc com tudo. E no meio daquele desespero, Andúril desce em cheio no elmo do chefe orc. O Tolkien escreve que houve um clarão como uma chama e o elmo se partiu, e o orc caiu com a cabeça rachada no chão. E os capangas dele saíram dali na hora. E a gente consegue ter uma noção da força desse chefe orc, já pelo fato dele ter conseguido derrubar o Boromir no chão, e a gente tem que lembrar que o Boromir não era qualquer guerreiro mediano que estava ali. Então assim, para ele ter conseguido derrubar o Boromir e ainda assim desviar do golpe do Aragorn tudo rápido em seguida, eu imagino que ele devia ter uma baita força e habilidade. Fora que aquele era o primeiro teste da espada Narsil reforjada ali. Era aquela mesma lâmina que, em posse do Isildur, cortou um anel do dedo de Sauron lá no fim da Segunda Era. A espada tinha acabado de voltar para a mão do herdeiro dele. E ela ter conseguido rachar a cabeça do maior orc daqueles inimigos também mostra o baita poder que ela tinha. Agora, o número 4 da nossa lista é ninguém mais ninguém menos que o Boca de Sauron. E bom, ele é um pouco diferente porque o Aragorn não precisou matar ele. Só pra gente lembrar, o Boca de Sauron era um homem, mas um homem que serviu o Sauron por tanto tempo que esqueceu o próprio nome. O que a gente sabe é que ele era um Númenóreano negro que aprendeu feitiçaria direto com o Senhor do Escuro e virou tenente dele, o porta-voz da torre. Ele fala pelo próprio Sauron. No fim do Retorno do Rei, no capítulo O Portão Negro se abre, é ele quem cavalga para fora do Portão Negro para negociar. Ele vem rindo, debochando, mostrando a cota de malha do Frodo para fazer os capitães do Oeste pensarem que o Frodo já estava morto. Ele vem todo cheio de si. Então ele cruza o olhar com Aragorn e recua. O homem, que era o próprio porta-voz de Sauron representando a boca dele em negociações, não conseguiu sustentar o olhar do herdeiro de Isildur. O Aragorn nem precisou falar, ele não saca a espada, ele só olha. E o Boca de Sauron, com todo o poder e toda a feitiçaria que ele carregava, se cala e dá pra trás. Esse foi um momento que só a presença do Aragorn já falou mais do que qualquer coisa ali, ele nem precisou usar a arma. E aqui vale uma comparação rápida com o filme, isso porque no cinema o Peter Jackson fez o Aragorn decapitar o Boca de Sauron no meio da conversa. E assim, é algo que fica legal pra caramba, mas acabam, entre aspas, traindo o personagem. Isso porque o Aragorn do livro é alguém mais honrado, ele jamais mataria um emissário em uma negociação. Inclusive, no texto, na minha opinião, ele vence o Boca de Sauron do jeito mais difícil do que em uma luta. Ele vence com o peso de ser quem ele é. E na minha opinião, isso aí passa uma presença bem maior do que se ele tivesse só matado o Boca de Sauron. E agora, a gente finalmente chega no top 3 da nossa lista. Mas antes, eu queria pedir para você, por favor, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar o like, porque aparentemente o YouTube está recompensando canais que recebem bastante like. E bom, você deve ter notado que esse vídeo eu não tive uma abertura, eu só fui direto para a lista e esse é um teste que eu tô fazendo também. Me digam se vocês preferem assim, já indo direto pro assunto ou que eu faça uma abertura primeiro. Bom, mas agora, chegando finalmente no pódio desse vídeo, o número 3 é ninguém mais que o Vigia d'Água. Lá no portão oeste de Moria, depois daquela porta finalmente se abrir, uma coisa sai do lago escuro com tentáculos. Muito deles, inclusive, e uma criatura antiga que ninguém sabe direito nem o que aquilo é e nem de onde veio. O Tolkien deixa isso como um mistério de propósito, como a gente sabe, ele faz bastante isso. Inclusive, talvez eu traga um vídeo aqui dos principais mistérios do Senhor dos Anéis. E o próprio Gandalf dá uma pista pra gente do que aquilo possa ser. Ele fala, há coisas mais velhas e mais sujas que orcs nos lugares fundos do mundo. Um dos tentáculos acaba agarrando Frodo e a sociedade inteira tem que ir pra cima dele. O Sam consegue cortar o braço que segura o Frodo, o Aragorn e o Boromir entram na água de espada na mão para arrancar o Hobbit de lá e empurrar todo mundo pra dentro.
Foi a companhia toda lutando para escapar e o Aragorn no meio deles, lutando contra um inimigo que ele nem conseguia ver inteiro. No final, eles conseguem entrar em Moria por pouco e o vigia atrás deles acaba trancando eles lá dentro, selando assim a única saída que eles tinham. E bom, apesar de a gente não saber exatamente o que ela era e não ter tido uma luta muito grande, somente pela pouca luta que teve, a gente já consegue ter uma noção de que ela era extremamente poderosa e antiga. Bom, o número 2 da nossa lista é alguém até quase que óbvio, e eu tô falando do Rei Bruxo de Angmar. O maior dos Nazgûl, o chefe dos 9, aquele a quem o próprio Gui iria enfrentar mais tarde. Inclusive, também esquece aquela cena do filme onde ele quebra o cajado do Gandalf. E isso é uma das coisas que me deixa mais triste no filme, porque ele não conseguiria peitar o Gandalf e derrotar ele daquele jeito. Mas agora o Aragorn enfrentou o Rei Nazgûl com 2 pedaços de lenha pegando fogo. E é sério, lá no topo do vento, em A Sociedade do Anel, 5 cavaleiros negros sobem a colina na noite para caçar os hobbits. O líder deles é o Rei Bruxo. O Frodo é apunhalado com a lâmina Morgul e o Aragorn, que naquela época ainda era só o Passo Largo, vem surgindo das sombras com um fogo nas mãos. E como a gente sabe, o Nazgûl tem pavor do fogo e o Aragorn sabia perfeitamente disso. Então um homem mortal sozinho espantou 5 dos espíritos do Anel, com o próprio Rei Bruxo na frente dele. É óbvio que ele não conseguiu destruir o Rei Bruxo e ninguém ali poderia, inclusive ele. E também tem o detalhe de que os próprios Nazgûl só recuaram porque acharam que o veneno da faca já tinha garantido a vitória deles. Porém, o fato permanece o mesmo, o Aragorn fez a pior criatura do exército do Sauron dar para trás. E assim, eu poderia colocar aqui os 5 Nazgûl, porém eu achei melhor colocar o Rei Bruxo. Agora, o número 1 da nossa lista, espero que você já tenha dado like nesse vídeo ou se inscrito no canal, é ninguém mais ninguém menos, não podia ser outro do que o próprio Sauron, o Senhor do Escuro. O Maia, que foi responsável por afundar Númenor, de forma indireta, é claro, ele fez isso através da manipulação, enfim, história para outro vídeo. Depois da batalha do Abismo de Hel, que foi a que eu comentei lá no número 7, o Aragorn faz uma das coisas mais corajosas da parte dele. Ele pega a Palantir de Orc-Franc e olha dentro dela, e do outro lado da pedra tá o próprio Sauron. Inclusive, olhar para ela era algo que o próprio Gui tinha medo, então assim, já dá pra gente ter noção do perigo que era aquilo. Afinal de contas, olhar para ela era se conectar direto com a mente do Sauron, e o Sauron tinha o controle daquela rede de pedras. Porém, o Aragorn tinha um direito que ninguém mais tinha. A Palantir de Orc-Franc pertencia aos reis de Gondor, então o Aragorn era o rei legítimo. E ele era quem mais tinha o direito de usar aquela pedra. E é naquele momento que ele se revela para o Sauron e mostra a Andúril reforjada, a espada que cortou o dedo dele lá na Segunda Era. Ali, naquele momento, ele mostra para o Sauron que o herdeiro de Isildur estava vivo e voltou com aquela espada. Os dois têm uma disputa mental pelo controle da pedra e quase como uma queda de braço de força de vontade. Sendo mente contra mente ali, e o Sauron de um lado, o Aragorn do outro. E depois disso, o Aragorn diz algo sobre essa batalha mental. Ele resume tudo, falando que foi uma luta que, da parte dele, foi um tanto mais cruel que a Batalha do Forte da Trombeta, que é aquela que eu falei do número 7. Inclusive é esse trecho que eu uso para reforçar o quão difícil foi a batalha dele contra os Uruk-hai do Saruman. Afinal de contas, ele comparou o cansaço dessa batalha com enfrentar o próprio Sauron mentalmente. Mas ainda assim, encarar aquele exército de Uruk-hai a noite inteira foi mais tranquilo, digamos assim, pro Aragorn do que enfrentar o Sauron mentalmente. E bom, a gente sabe, ele venceu essa disputa, tanto que o Sauron meio que entra em pânico e antecipa o ataque dele. Isso porque ele tinha medo que o herdeiro de Isildur tivesse com um anel. Um homem mortal disputando contra o Sauron e ainda venceu. Justamente na parte que o Sauron era mais forte, que é mentalmente. Esse é o nosso número 1. Porém, o vídeo ainda não acabou não, meu querido. Presta atenção que a barrinha vermelha aí tem ainda. Isso porque eu tenho uma menção honrosa aqui, que eu acho que muita gente não lembra, e eu queria colocá-la no vídeo, não sabia qual posição. E eu tô falando dos Lobos de Hólin. E eu não sei se você se lembra, mas antes da Sociedade do Anel entrar lá em Moria, eles passaram uma noite na colina em terra aberta. E é naquele momento que eles são cercados por uma alcateia de Wargs. E tem um detalhe que, quando eu converso com o pessoal, eu vejo que não é muita gente que repara nisso.
Inclusive, de início, eu não tinha reparado, um amigo meu que comentou comigo, é de que eles não eram orcs comuns, eles não eram lobos comuns. De manhã, quando o sol nasce, não tem nenhum corpo no chão, nenhuma carcaça. Os lobos que a sociedade chama simplesmente sumiram. E muito provavelmente isso fazia parte da feitiçaria, eles eram serviçais do Sauron em forma de lobo. E no meio dessa luta contra eles, o Tolkien escreveu pra gente que na garganta de um líder corpulento, o Aragorn enterrou a sua espada. Então a gente pode saber que foi o próprio Aragorn que matou o líder daquela matilha com as próprias mãos. No caso, com a própria espada, né? Outro que eu cogitei colocar na menção honrosa era o rei do Exército dos Mortos, porém eu decidi não colocar, não considerei aquilo uma batalha, então não coloquei, mas diz aí sua opinião. Você acha que ele deveria ter entrado aqui, pelo menos na menção honrosa? Discorda de algum dessa lista? Acha que não deveria estar aqui? Acha que faltou alguém que o Aragorn lutou e eu esqueci? Comenta aqui embaixo e vamos conversar sobre. Inclusive, isso eu falei sobre o Aragorn, mas qual outro personagem você quer saber os inimigos mais fortes que ele enfrentou? Comenta aqui embaixo também, que quem sabe pode ser o próximo dessa jornada nossa. Então é isso, meu querido, muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Eu sou o Fael, fiquem com Deus e fui!